Sabe quando você sente que alguma coisa está errada, mesmo sem ter provas concretas? Foi exatamente essa sensação que tomou conta de Eduardo Martins, um homem de 40 e poucos anos, dono de uma rede de lanchonetes que ele mesmo havia construído do zero. Anos atrás, Eduardo começou pequeno, um carrinho de sanduíches na praça central da cidade. Trabalhava dia e noite, atendia os clientes com um sorriso no rosto e, pouco a pouco, foi conquistando uma clientela fiel. Com o tempo, o carrinho virou loja, a loja virou duas, e em pouco mais de uma década, ele já tinha 10 unidades espalhadas pela região. Eduardo sempre se orgulhou de ter criado um ambiente familiar em seus estabelecimentos. Gostava de dizer que as pessoas não iam apenas comer um hambúrguer ou um prato feito, mas sim se sentir em casa. Esse sempre foi o diferencial do seu negócio, o cuidado com o cliente e o respeito pelos funcionários. Só que, de uns tempos para cá, essa essência parecia ter se perdido. Nos últimos meses, os relatórios que chegavam até sua mesa mostravam números estranhos, reclamações aumentando, clientes insatisfeitos, atrasos nos pedidos. Além disso, a rotatividade de funcionários estava em um nível alarmante. Muitos pediam demissão, outros simplesmente não apareciam mais. O que mais intrigava Eduardo era a contradição. Os gerentes regionais sempre diziam que estava tudo bem, que não havia motivo para preocupação. Mas os comentários que ele ouvia nas redes sociais e até mesmo em conversas de conhecidos contavam outra história. Numa noite silenciosa, sentado sozinho em seu escritório, ele ficou folheando os anatórios. Os números não mentiam. Algo estava corroendo sua empresa por dentro. Eduardo suspirou fundo, apoiou os cotovelos na mesa e passou as mãos pelo rosto. Aquilo incomodava demais, porque não se tratava apenas de lucro ou prejuízo. Era o nome dele, era o sonho que ele havia construído com tanto suor. Ele tentou por semanas resolver à distância, chamou reuniões, pediu explicações, mas sempre ouvia as mesmas respostas prontas. É só uma fase, a equipe está se ajustando, os clientes são exigentes demais. Só que Eduardo conhecia o próprio negócio melhor do que ninguém. O problema não estava nos clientes, e sim em como o atendimento vinha sendo conduzido. Foi então que uma ideia ousada lhe ocorreu. Se os relatórios não mostravam a verdade, se os gerentes escondiam o que realmente acontecia, havia apenas um jeito de descobrir. Ele mesmo teria que ir até lá e ver com os próprios olhos. Mas não como o CEO que todos conheciam. Se entrassem numa das unidades sendo reconhecido, era óbvio que todos mudariam o comportamento na hora. Precisava ser invisível, alguém comum, um cliente qualquer. Eduardo passou a noite em claro planejando. No espelho, tentou imaginar como poderia mudar sua aparência. Uma barba por fazer, roupas simples, nada de relógios caros ou ternos elegantes. Óculos de armação grossa para disfarçar, talvez até um boné. Sorriu sozinho ao pensar na cena, o dono de uma rede de lanchonetes se disfarçando para comer no próprio restaurante. Mas sabia que era necessário. Na manhã seguinte, ao sair de casa, o coração batia acelerado. Ele escolheria uma das filiais mais afastadas, onde nunca tinha aparecido pessoalmente. Queria ver a verdade nua e crua, sem maquiagem. Enquanto dirigia rumo ao destino, Eduardo se perguntou o que iria encontrar. Funcionários desmotivados? Clientes revoltados? Ou algo ainda pior? Ele não sabia, mas estava prestes a descobrir que, por trás das paredes daquela lanchonete, havia histórias escondidas que mudariam completamente a forma como ele enxergava a própria empresa. Naquela manhã de sábado, Eduardo acordou mais cedo do que o habitual. O sol ainda mal tinha despontado no horizonte, mas sua mente já trabalhava a mil. Ele se levantou decidido. Seria o dia em que colocaria seu plano em prática. Tomou um banho rápido, fez a barba de leve, mas deixou o rosto com aquele aspecto meio desleixado, como se fosse apenas mais um homem comum que não tinha tempo para se cuidar. No guarda-roupa, em vez das camisas sociais que costumava usar, escolheu uma camiseta surrada, jeans gastos e um par de tênis velhos que estavam guardados havia anos. Para completar, colocou um boné simples e um par de óculos de armação grossa. Quando se olhou no espelho, quase não se reconheceu. Sorriu de canto, mas logo o sorriso se desfez. Ele sabia que a partir daquele momento não era mais o Sr. Eduardo Martins, dono da rede de lanchonetes, e sim apenas um cliente qualquer. E era exatamente isso que queria: entrar sem ser notado, observar sem máscaras, enxergar o que os relatórios nunca mostravam.
Pegou as chaves do carro e partiu rumo a uma das unidades mais distantes da sua sede. Era uma lanchonete localizada num bairro de classe média baixa, num ponto movimentado próximo a uma rodoviária. Eduardo lembrava bem quando inaugurara aquele lugar. Na época tinha sido uma conquista enorme, pois marcava a expansão do negócio para fora do centro da cidade. Mas, depois da inauguração, nunca mais tinha voltado pessoalmente. Durante o trajeto, seu coração batia acelerado. Ele se pegou imaginando 1000 cenários. E se estivesse tudo realmente bem, como os gerentes diziam? E se fosse apenas exagero de alguns clientes mais exigentes? Ao mesmo tempo, não conseguia apagar da memória os relatos de más experiências que tinha visto na internet. Onde há fumaça, há fogo, murmurou para si mesmo, apertando firme o volante. Ao estacionar em frente à lanchonete, respirou fundo. O letreiro, que antes brilhava como símbolo de vitória, agora parecia um pouco apagado, precisando de manutenção. As paredes, antes pintadas de cores vivas, estavam descascando em alguns pontos. Eduardo sentiu um aperto no peito. Aquilo já era um sinal claro de descuido. Entrou pela porta principal no horário do almoço, quando o movimento costumava ser intenso. O salão estava cheio de clientes, mas a energia não era a que ele lembrava. O espaço parecia cansado, com mesas gastas e cadeiras rangendo. Ainda assim, os clientes estavam lá, esperando um bom atendimento. Uma jovem garçonete se aproximou. O crachá no peito dizia Camila. O sorriso que ela ofereceu parecia mais um esforço do que um reflexo genuíno. Eduardo percebeu de imediato as olheiras sob os olhos dela e a pressa nos movimentos. "Boa tarde, seja bem-vindo. O que vai querer beber?" perguntou, tentando soar animada. "Apenas um café, por favor", respondeu Eduardo, fingindo indiferença, mas por dentro, analisando cada detalhe. Enquanto ela se afastava, Eduardo ajeitou-se em uma mesa próxima da janela e começou a observar tudo. Clientes reclamando do tempo de espera, funcionários correndo de um lado para o outro, olhares tensos sendo trocados entre a equipe. Não demorou para perceber que algo muito maior estava escondido atrás daqueles sorrisos forçados. E no fundo, ele já sabia. O disfarce era apenas o primeiro passo. O que viria a seguir mexeria muito mais do que imaginava. Assim que Eduardo se acomodou perto da janela, o cheiro de fritura e café passado tomou conta do ambiente. Ele observava tudo em silêncio, como um cliente qualquer, mas por dentro, sua mente registrava cada detalhe. O balcão, que antes sempre fora símbolo de acolhimento, agora parecia desorganizado. Copos empilhados de qualquer jeito, guardanapos caindo ao chão e um ar de descuido pairando no espaço. Camila voltou com seu café, equilibrando uma bandeja com mãos trêmulas. Mesmo tentando esconder, Eduardo notou que ela estava exausta. O sorriso dela durou poucos segundos antes de ser engolido pelo peso da rotina. "Aqui está, senhor. Mais alguma coisa?" perguntou, ainda educada. "Por enquanto não, obrigado", respondeu, observando quando ela se afastou apressada para atender outra mesa. Foi então que Eduardo começou a ouvir os murmúrios dos clientes ao redor. Uma família, logo atrás dele, comentava baixinho. "Já faz 20 minutos que pedimos. Será que esqueceram da gente?" disse a mãe tentando acalmar os filhos pequenos que já batiam os talheres na mesa. Do outro lado, 2 adolescentes riam com ironia. "Esse lugar já foi bom. Agora até para trazer uma batata frita demora uma eternidade." Um deles comentou, olhando para a cozinha com impaciência. Cada frase que chegava aos ouvidos de Eduardo era como uma facada. Aquele não era o ambiente que ele havia sonhado construir. Seu lema sempre fora: um atendimento rápido, simples e com carinho. Mas ali, o que via era um grupo de pessoas tentando sobreviver a um dia pesado de trabalho, sem brilho nos olhos. De repente, a porta da cozinha se abriu com força. Um homem baixo e robusto, de avental sujo e expressão fechada, surgiu esbravejando. "Camila, onde estão as bebidas da mesa 4? Você está atrasando tudo de novo!" gritou alto o suficiente para que metade do salão ouvisse. A jovem encolheu os ombros e respondeu com a voz trêmula. "Já estou levando, só preciso terminar essa bandeja." O gerente bufou, cruzou os braços e voltou para dentro da cozinha, murmurando alto.
Eduardo observou em silêncio, seu coração apertado. Clientes cochicharam entre si, alguns rindo com desdém da cena, outros balançando a cabeça em reprovação. É isso que virou meu negócio? Pensou, sentindo o sangue ferver. Ele não acreditava que os valores que sempre pregara, respeito, união e cuidado, haviam se perdido daquela forma. Enquanto levava o café aos lábios, Eduardo percebeu outra cena. Camila, mesmo visivelmente abalada, parou diante de uma jovem mãe que tentava entreter uma criança inquieta. Com um gesto rápido, ela entregou o lápis de cor e um papel para o pequeno, arrancando um sorriso da mãe cansada. Foi nesse instante que Eduardo entendeu. Não era falta de dedicação dos funcionários, e sim um peso enorme colocado sobre eles sem suporte algum. O primeiro impacto estava claro. Seu negócio estava longe daquilo que ele acreditava ser. Algo muito sério estava acontecendo e Eduardo sentia que o pior ainda estava por vir. O relógio marcava pouco mais de meio-dia e a lanchonete estava em seu auge. As mesas lotadas, clientes reclamando da demora e garçons correndo de um lado para o outro. Eduardo observava tudo com atenção, cada detalhe gravado em sua mente. O que mais chamava sua atenção, no entanto, era a postura do homem de avental sujo, o gerente da unidade, chamado Rogério. De onde estava, Eduardo conseguia ouvir claramente as ordens e broncas que Rogério distribuía como se fossem chicotadas. Ele não falava, ele gritava. O tom de voz era agressivo, os gestos eram bruscos e em nenhum momento parecia demonstrar respeito por sua equipe. "Anda logo, Camila!" bradou ao ver a garçonete equilibrando duas bandejas cheias. "Se derrubar alguma coisa, é do seu bolso, ouviu?" Camila apenas baixou a cabeça, sem coragem de responder. Seus olhos marejados diziam tudo. O medo de perder o emprego, a pressão constante, a falta de apoio. Eduardo sentiu um nó na garganta. Aquilo feria profundamente tudo o que ele havia construído. Um grupo de clientes, sentado próximo à cozinha, se virou incomodado com a cena. Um senhor comentou em voz alta: "Não é assim que se fala com uma moça. Se continuar desse jeito, nunca mais volto aqui." Rogério ouviu, mas fingiu não dar importância. Voltou a resmungar e a dar ordens secas, como se os clientes fossem invisíveis. Eduardo, em seu disfarce, respirou fundo para não se levantar naquele instante e revelar a verdade. Seu instinto era de defender a jovem ali mesmo, mas sabia que ainda precisava observar mais, entender a profundidade do problema. Enquanto isso, outro funcionário, um rapaz magro chamado Henrique, tentava organizar pratos no balcão. Rogério, insatisfeito, aproximou-se e empurrou os pratos com força. "Isso aqui está errado. Quantas vezes eu preciso repetir? Se não consegue fazer o básico, pede a conta e vai embora." Henrique engoliu em seco, seus olhos brilhando de raiva contida. Eduardo percebeu que a equipe inteira trabalhava em clima de medo, como se cada passo fosse uma bomba prestes a explodir. O pior foi quando Camila, já nervosa, deixou escapar um copo de refrigerante que caiu no chão e se espatifou. O barulho ecoou no salão. Clientes olharam curiosos. Antes que ela pudesse pedir desculpas, Rogério avançou com um olhar feroz. "Mas você só serve para isso mesmo? Atrapalhar. Quantos anos você tem? Parece uma criança." Camila ficou vermelha, os olhos cheios de lágrimas. Eduardo fechou os punhos debaixo da mesa. Seu coração disparava e ele precisava de toda a força para não se revelar naquele instante. "É isso que está destruindo meu negócio. Não são os clientes exigentes, não é a falta de vendas, é a liderança podre que corrói por dentro", pensou. Nesse momento, Eduardo teve certeza. Não poderia mais adiar. O que havia começado como uma investigação silenciosa estava se transformando em algo muito maior. Ele precisava agir,
e rápido. Depois da cena constrangedora com o copo quebrado, Eduardo percebeu que o clima da lanchonete havia mudado. O silêncio desconfortável tomou conta de várias mesas. Alguns clientes cochichavam, outros simplesmente balançavam a cabeça em reprovação. Camila, por sua vez, agachou-se rapidamente para recolher os cacos de vidro, mesmo com as mãos trêmulas. Eduardo notou que ela tentou sorrir de canto para os clientes, como quem dizia, está tudo bem, mas seus olhos não conseguiam esconder o contrário. Minutos depois, ela desapareceu pela porta da cozinha. Eduardo, atento, percebeu que o ambiente ficou estranho. O barulho de pratos e panelas continuava, mas por trás das paredes, um som abafado começou a ecoar. Ele segurou a respiração para ouvir melhor. Eram soluços. Camila estava chorando. Seu coração se apertou. Aquilo não era um simples desabafo. Era o choro de alguém exausto, sobrecarregado, que carregava o peso de uma rotina injusta. Ele se inclinou um pouco, ouvindo mais claramente a voz embargada dela. Eu tô tentando, de verdade, mas são 6 horas sem parar, sem nem um copo de água. Eu não aguento mais. Logo em seguida, a voz de Rogério soou alta, cortante como uma lâmina. Se não dá conta, peça as contas. Aqui não tem espaço para gente fraca. O estômago de Eduardo revirou. Ele apertou os punhos por baixo da mesa, sentindo a raiva crescer. Seus olhos se fixaram na porta da cozinha, enquanto imaginava a cena. A garota, jovem, tentando se manter firme, e o gerente esmagando sua dignidade em público. Era exatamente o contrário de tudo o que ele sempre pregou. Respeito e cuidado com a equipe. Nesse instante, ele quase se levantou e revelou quem era, mas respirou fundo, tentando manter o plano. Precisava ver até onde isso iria, precisava entender a profundidade do problema. Ainda assim, não conseguiu ficar totalmente parado. Eduardo deixou a mesa, caminhou até o balcão e fingiu olhar o cardápio exposto. De lá, conseguiu vislumbrar a cozinha pelo pequeno vão da porta. Camila estava de costas, enxugando os olhos. Com o avental, enquanto Rogério permanecia de braços cruzados, encarando-a com desprezo. 2 cozinheiros trocavam olhares constrangidos, mas se mantinham em silêncio, como se já estivessem acostumados com aquele tipo de humilhação. Eduardo sentiu um nó na garganta. Ele havia imaginado encontrar falhas no atendimento, talvez descuido com a limpeza, mas nunca, jamais esperava presenciar tamanha falta de humanidade dentro do negócio que ele construiu com tanto amor. Voltando à mesa, tentou se recompor. Pegou o garfo e mexeu no prato que já esfriava, mas seu apetite tinha desaparecido. Em sua mente, uma certeza crescia. O problema não era a comida, nem os clientes, mas sim a forma como as pessoas eram tratadas. Olhou em volta e viu rostos cansados, passos apressados, sorrisos forçados. Por trás de cada bandeja servida, havia uma luta silenciosa para suportar um ambiente sufocante. Naquele momento, Eduardo não tinha mais dúvidas, precisava agir. E não seria apenas como cliente disfarçado. Muito em breve, ele mostraria quem realmente era. Eduardo voltou a se sentar, mas não conseguiu mais fingir que nada acontecia. O barulho dos pratos, o falatório dos clientes e até o cheiro da comida já não importavam. O que ecoava em sua mente era o som do choro abafado de Camila e as palavras cruéis de Rogério. A indignação crescia dentro dele como um vulcão prestes a explodir. Poucos minutos depois, Camila saiu da cozinha. Seu rosto estava levemente vermelho, mas ela tentava disfarçar com um sorriso frágil. Passava de mesa em mesa, pedindo desculpas pela demora, anotando pedidos com a voz embargada e evitando ao máximo cruzar o olhar com o gerente. Eduardo a observou com atenção.
Aquela jovem tinha uma força admirável, mesmo em meio ao caos. Foi então que Rogério surgiu novamente, atravessando o salão com passos pesados. Ele percebeu que Camila demorava para levar os pratos da mesa 8 e não perdeu a chance de humilhá-la. "Você não aprende nunca, garota", disse em alto e bom som, chamando a atenção de todos. "Se continuar assim, vou ter que dar um jeito de arrumar alguém competente." O salão ficou em silêncio por alguns segundos. Os clientes olhavam, constrangidos. Alguns cochichavam indignados. Eduardo não aguentou mais. Levantou-se devagar, respirou fundo e caminhou em direção a eles. "Com licença", disse com a voz calma, mas firme, fazendo Rogério se virar surpreso. "Não acha que está passando dos limites?" O gerente o encarou de cima a baixo, avaliando aquele homem de barba por fazer e roupa simples. "E quem é você para se meter?" retrucou com arrogância. "Sou eu que mando aqui." Eduardo sustentou o olhar. "Você pode até mandar, mas não tem o direito de humilhar alguém que está claramente dando o máximo de si. Ela merece respeito." Camila arregalou os olhos, surpresa com a intervenção. Os clientes começaram a prestar atenção, alguns balançando a cabeça em concordância. Rogério, irritado, bufou. "Respeito? Estamos em plena correria. Se ela não dá conta, não serve para esse trabalho." Antes que Eduardo respondesse, uma voz tímida surgiu da cozinha. Era Henrique, o jovem cozinheiro. Ele se aproximou, segurando ainda uma concha na mão. "Desculpa, chefe, mas ela não parou um minuto desde que entrou. Nem água conseguiu tomar." Um burburinho tomou conta do salão. Eduardo percebeu que não estava sozinho. As pessoas viam o que acontecia, mas ninguém tinha coragem de enfrentar Rogério. Ele então se aproximou mais e falou baixo, porém firme. "O trabalho é duro, eu sei, mas não existe desculpa para tratar alguém assim. Uma equipe cansada e desmotivada nunca vai dar bons resultados." O gerente bufou outra vez, tentando impor autoridade. "Olha, se não gosta do que vê, pode ir embora. Aqui eu sei como conduzir as coisas." Eduardo sorriu de canto, mas seus olhos mostravam seriedade. "Pois é, talvez você ache que sabe, mas eu vou ficar mais um pouco. Quero ver até onde vai essa sua maneira de conduzir." A tensão no ar era palpável. Camila, sem saber o que fazer, segurou a bandeja com força, enquanto Henrique voltou para a cozinha, aliviado por ter falado. Os clientes observavam atentos, como se estivessem assistindo a um espetáculo. Eduardo voltou lentamente para sua mesa. Não havia revelado sua identidade, mas havia dado o primeiro passo, mostrar que não aceitaria aquele tipo de tratamento calado. E, no fundo, ele sabia que esse confronto velado era apenas o começo. O clima dentro da lanchonete parecia cada vez mais pesado. Eduardo, sentado novamente em sua mesa, sentia o coração bater acelerado. Ele tinha certeza que estava no limite. Ou revelava quem era, ou a injustiça continuaria diante dos olhos dele. Enquanto pensava, mais uma cena o fez perder a paciência. Um senhor de camisa xadrez reclamou em voz alta que seu pedido tinha vindo errado. Camila, aflita, correu até a mesa para se desculpar. "Eu sinto muito, senhor. Vou trocar imediatamente." O cliente, visivelmente irritado, respondeu: "Não quero desculpas. Quero é comida." "Que façam o serviço direito da primeira vez." Antes que Camila pudesse levar o prato de volta, Rogério saiu da cozinha bufando. "Qual é a desculpa agora, Camila?" perguntou em tom de zombaria. "Será que é tão difícil prestar atenção?" Os clientes próximos olharam com reprovação. Eduardo respirou fundo, mas dessa vez não se conteve. Empurrou a cadeira para trás, levantou-se e caminhou até o centro do salão. Sua voz ecoou firme. "Já chega!" O salão silenciou. Todos se viraram para ele. Camila paralisou, ainda segurando o prato. Rogério o encarou com desprezo. "E você, de novo? Não entendeu que não é da sua conta?" Eduardo não respondeu imediatamente.
Em vez disso, tirou do bolso uma carteira de couro e a abriu diante de todos, revelando o crachá da empresa. Sua voz saiu calma, mas carregada de autoridade. Meu nome é Eduardo Martins. Eu sou o dono desta rede de lanchonetes. O silêncio se transformou em um burburinho de surpresa. Camila regalou os olhos, incrédula. Henrique, espiando da cozinha, deixou cair a concha que segurava. Até os clientes se entreolhavam murmurando: "É o dono?" Rogério, por sua vez, ficou pálido. A arrogância que carregava no rosto desmoronou. Ele engasgou nas palavras, tentando se recompor. Eu não sabia que... Eduardo interrompeu com firmeza. Claro que não sabia. Se soubesse, teria se comportado diferente. Mas é justamente por isso que o vim disfarçado, para ver a realidade, e não a versão maquiada que me contam nos relatórios. Olhou ao redor, sua voz mais alta para que todos ouvissem. E a realidade que eu vi aqui é triste. Funcionários humilhados, clientes insatisfeitos, um ambiente pesado que não representa os valores que construí quando abri a primeira unidade desta rede. Rogério tentou argumentar. Eu só estava tentando manter a ordem. Eduardo deu um passo à frente, o olhar fixo. Ordem não é sinônimo de gritos. Respeito não se conquista com humilhação. E o que você fez aqui hoje foi criar um ambiente tóxico, sufocante. E sabe o que acontece quando uma equipe trabalha com medo? Eles param de dar o melhor, param de acreditar no que fazem. E os clientes percebem. O gerente baixou os olhos sem resposta. Eduardo respirou fundo, então concluiu. Depois do expediente, nós vamos conversar no escritório. Mas desde já, saiba que eu não tolero esse tipo de comportamento. Camila respirou fundo, como se finalmente pudesse soltar o ar preso. Henrique, no fundo, deixou escapar um sorriso tímido. Os clientes aplaudiram discretamente, como forma de apoio. Eduardo sabia. Não havia mais volta. Ele havia se revelado. E agora, cada passo que desse, mudaria o destino daquela unidade. O salão ainda estava em choque com a revelação. Eduardo, agora sem disfarces, caminhou em direção à porta do escritório. Seu semblante era sério, mas não havia raiva em sua expressão, apenas a firmeza de quem sabia que precisava corrigir um erro. Rogério, no meu escritório, agora, disse em tom baixo, mas tão firme que não deixou espaço para questionamentos. O gerente engoliu seco. Por um instante, pareceu procurar uma saída, mas, sob os olhares de clientes e funcionários, não teve escolha a não ser seguir o dono da rede até o pequeno escritório nos fundos. Eduardo entrou primeiro, esperou que Rogério fechasse a porta e ficou em silêncio por alguns segundos. Esse silêncio pesado foi suficiente para desmontar qualquer máscara de arrogância que o gerente ainda tentava manter. Sabe o que mais me doeu hoje, Rogério? Começou Eduardo, apoiando as mãos na mesa. Não foram os clientes reclamando, nem os pedidos errados. Foi o ver o jeito que você trata as pessoas. Eu construí essa empresa sobre respeito. Cada funcionário, cada cliente, sempre foi parte da minha família. E o que eu vi aqui foi um pesadelo. Rogério tentou argumentar, tropeçando nas palavras. Eu só estava tentando manter a disciplina. O movimento é pesado e, se eu não for duro, ninguém me obedece. Eduardo ergueu a mão, interrompendo. Disciplina não é gritar. Respeito não se conquista com humilhação. O que você fez foi criar um ambiente tóxico, sufocante. E sabe o que acontece quando uma equipe trabalha com medo? Eles param de dar o melhor, param de acreditar no que fazem, e os clientes percebem. O gerente baixou os olhos sem resposta. Eduardo respirou fundo e então concluiu. Rogério, sua jornada nesta empresa termina hoje. Está demitido. O rosto do gerente palideceu ainda mais. O quê? Mas eu estou aqui há 2 anos. Eu mantive esse lugar de pé. Mantive às custas de quê? Retrucou Eduardo, encarando-o com firmeza. De lágrimas, de humilhações, de clientes insatisfeitos. Isso não é manter. Isso é destruir por dentro. Rogério abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Sabia que não havia o que mais dizer. Eduardo continuou. Vou garantir que receba o que lhe é de direito.
Seu acerto será feito com dignidade, porque é assim que eu trato as pessoas, mesmo que elas errem. Mas saiba, a partir de agora não faz mais parte da nossa equipe. Havia prazer em demitir alguém, mas havia a consciência de que deixar Rogério ali seria injusto com todos os outros. Quando saíram do escritório, os clientes e funcionários voltaram os olhares curiosos. Rogério atravessou o salão cabisbaixo, sem dizer nada, e saiu pela porta dos fundos. Eduardo ficou em pé diante da equipe. Camila e Henrique se entreolhavam, inseguros, enquanto o restante dos funcionários aguardava em silêncio. Quero que todos saibam, disse Eduardo, olhando nos olhos de cada um, que a partir de hoje as coisas vão mudar. Aqui dentro ninguém mais será tratado com desrespeito. Eu prometo isso a vocês. O ambiente, antes carregado de medo, parecia respirar novamente. Camila limpou discretamente uma lágrima e Henrique sorriu pela primeira vez em muito tempo. Eduardo sabia, esse era apenas o começo de uma nova fase. O silêncio ainda pairava no ar depois da saída de Rogério. Era como se todos os funcionários não soubessem se podiam comemorar ou se deviam apenas continuar trabalhando. Eduardo, no entanto, percebeu nos olhares um misto de alívio e esperança. Era a prova de que sua decisão tinha sido acertada. Ele se aproximou do balcão, pediu que todos largassem o que estavam fazendo por um momento e se reunissem no salão. Alguns hesitaram, acostumados a serem repreendidos por qualquer pausa, mas quando viram a expressão firme e ao mesmo tempo acolhedora de Eduardo, obedeceram. Camila e Henrique estavam na frente, ainda surpresos por tudo que havia acontecido. Eu quero falar com vocês, disse Eduardo com voz clara. Sei que hoje foi um dia difícil. Eu mesmo vi como vocês têm se desdobrado para manter este lugar funcionando. Mas também vi algo que não posso mais aceitar, a forma como vocês estavam sendo tratados. Os funcionários se entreolharam. Camila, tímida, baixou os olhos, como se quisesse esconder o quanto aquelas palavras a atingiam. Eduardo continuou. Esta empresa nasceu para ser diferente. Nasceu para valorizar as pessoas, tanto clientes quanto funcionários. Mas em algum ponto eu me afastei demais e deixei que coisas erradas acontecessem. E isso é culpa minha também. As palavras surpreenderam a todos. Não era comum um dono assumir erros diante da equipe. O ambiente, antes pesado, começou a se transformar em atenção e respeito. A partir de hoje as coisas vão mudar, disse ele firme. Primeiro, vamos contratar mais gente para aliviar o peso do trabalho de vocês. Ninguém deve passar 6 horas seguidas sem pausa, sem sequer beber um copo d'água. Um murmúrio de surpresa percorreu o grupo. Eduardo prosseguiu. Segundo, vamos atualizar os equipamentos e organizar os processos. Sei que vocês fazem milagres com o que têm, mas merecem melhores condições. Ele fez uma pausa, olhando especialmente para Camila e Henrique. E, terceiro, vou começar a reconhecer quem realmente veste a camisa. Henrique arregalou os olhos quando Eduardo anunciou. A partir de agora, você será meu assistente direto nesta unidade. Não precisa ter medo. Sei que nunca foi gerente, mas já provou que tem coração e coragem para liderar. É disso que precisamos. O jovem ficou paralisado por um instante, sem acreditar. Depois, quase gaguejando, respondeu. Eu? Assistente? Mas eu só tentei ajudar. Eduardo sorriu. Justamente. Um verdadeiro líder nasce assim, ajudando, mesmo quando ninguém manda. O salão, antes carregado de tensão, agora se enchia de um clima novo. Camila, emocionada, enxugou uma lágrima e sussurrou. Obrigada, de verdade. Eduardo assentiu e concluiu. Isso aqui não é só um restaurante, é uma família, e eu prometo que vocês vão voltar a sentir orgulho de trabalhar aqui. Naquele momento, os olhares trocados entre os funcionários diziam tudo. Um novo começo estava nascendo. As semanas seguintes foram de muito trabalho, mas pela primeira vez em muito tempo, de trabalho com esperança. Eduardo cumpriu o que prometeu.
Contratou novos funcionários para aliviar a carga, trouxe equipamentos mais modernos para a cozinha e passou a visitar a unidade com frequência, não mais como CEO distante, mas como alguém presente, disposto a ouvir. Camila, que antes vivia com medo de errar, começou a ganhar confiança. Seu sorriso, antes forçado, agora surgia espontâneo, iluminando o rosto cada vez que atendia a um cliente. Ela já não tinha que esconder lágrimas na cozinha, e sim compartilhar risadas com colegas durante os intervalos. Redes sociais, que antes estavam cheias de críticas, começaram a receber comentários positivos. Voltei depois de meses e o lugar está totalmente diferente. Dá gosto de ser atendido aqui. Parabéns à equipe, estão de volta aquele espírito acolhedor de antigamente. Eduardo observava tudo de perto, orgulhoso. Não apenas por recuperar uma unidade da sua rede, mas por reencontrar a essência que havia se perdido. Ele sabia que não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas entendeu a lição mais importante. A cultura de uma empresa não se mantém sozinha, precisa ser cuidada todos os dias. Numa tarde, antes de voltar para o escritório central, Eduardo foi surpreendido. Camila se aproximou da porta, um pouco tímida, segurando uma xícara de café. "Eu só queria agradecer", disse ela, com a voz embargada. "Não só pelo emprego, mas por ter nos mostrado que ainda existe gente que se importa." Henrique, que estava ao lado, completou. "O senhor devolveu a nós o que já tínhamos perdido: dignidade." Eduardo sorriu, emocionado. "Não precisam agradecer. Vocês é que mantêm este lugar de pé. Só fiz o que devia ter feito há muito tempo." Ele saiu dali com a sensação de dever cumprido. Enquanto caminhava até o carro, olhou para trás e viu o letreiro iluminado da lanchonete. Dessa vez, não parecia apagado. Pelo contrário, brilhava como no primeiro dia em que havia inaugurado aquela unidade. Era mais do que um restaurante. Era um símbolo de que quando se trata pessoas com respeito e humanidade, o impossível pode ser transformado em realidade.